prazer recebê-los, poder contribuir aí com um passeio aula de vocês, né? Esse estudo de campo. É uma prática que a gente tem aqui também, a nossa associação recebe o ano inteiro estudantes de várias partes do Brasil, né? Estava falando o professor agora aqui que nós recebemos alunos de Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, tudo quanto é lado, né? Grupos grandes como esse, maior, de 100 a 120 alunos, né? E é sempre um grande prazer estar contribuindo, né? Só para, de repente, para que alguém não tenha ouvido, essa avenida Roberto Silveira, hoje é a principal entrada de Paraty, né? Ela tem uma ligação com a BR-101 e é onde tem a mais variedade de oferta de comércio. Farmácias, bancos, lanchonetes, pizzaria, restaurante. Então, na hora do almoço, é aqui que vocês vão fazer essa escolha aí, né? Para ver a melhor opção para vocês. A gente, Praça do Chafariz, uma referência aqui, né, para o nosso início do passeio, até por conta do próprio, né, chafariz, mármore importado, né, veio da Europa, uma obra para a época, já na segunda metade aí do século XIX, né, 1851, muito importante, porque as casas não tinham instalação hidráulica, né, isso é muito comum nas cidades coloniais, né. Chafariz, né, ponto público para as pessoas pegarem água para todos os afazeres do lar. Esse aqui teve a presença desse conselheiro, Luiz Pedreiro do Couto Ferraz, ele também teve o título de presidente de província do Rio de Janeiro, mas é uma pena que está aí não tão bem cuidado, né? Até que ano que foi? Você falou que pegou, né? Até que ano? Né? Eles cortaram aqui na década de final de 70, uma coisa já tem bastante tempo. Eu já estava meio deteriorado já, né? Não era mais criança que a gente jogava bola ali e se refrescava aqui. Mas nós temos uma ligação fortíssima com o estado de vocês, né? Com Minas Gerais, principalmente com Ouro Preto, né? Sim. E o único caminho que existia via terrestre em Paraty, né? Para se entrar aqui e tal, era essa rua aqui, ó. Essa rua aqui atrás. É a Rua Presidente Pedreira, tem um binômio, né? Rua Presidente Pedreira, mas também chamado de Rua da Ferraria. Em algum ponto aqui deveria existir uma ferraria, trocava as ferraduras dos animais das tropas, né? Que daqui partiam e que aqui chegavam, né? Essa viagem gigante, que a gente chama aqui Caminho do Ouro, né? Trilha do Ouro, mas oficialmente Estrada Real, Estrada do Rei, que foi a responsável por toda a importância que Paraty teve, toda a sequência de crescimento, né? Sua, e você por onde vai passando, várias cidades têm os setores que vai carimbando, confirmando que você está fazendo essa rota, né? Aqui em Paraty é ali no centro de informações. Ali você tira o passaporte e ali você carimba o passaporte. E é simples, você entra no site, Instituto Estrada Real, tem um link para você se cadastrar, você se cadastra vai receber uma senha. Com essa senha você pode ir em qualquer ponto desse, com um quilo de alimento não perecível, de uma campanha, você recebe o passaporte, né? E aí vai carimbando aonde quer que você vá na rota do Estrada Real. Essa é uma ideia fantástica, para dar uma dinâmica, com certeza, em todo o turismo dessas comunidades, que tem muito a oferecer por aqui. Mas, evidentemente, muitas coisas irritavam ele, deixava ele, né, irritado. Ele não tinha um bom controle sobre o imposto que ele havia implantado, o quinto, né, em cima do ouro encontrado aqui. E existiam informações dos descaminhos, dos contrabandos, né? E independente do quinto, sobre o ouro, ele tinha também uma taxa em cima de qualquer produto mercantil que passasse pelo seu caminho, um pedágio, que nós temos hoje nas rodovias, né? Ele não tinha um bom controle sobre isso. E outra coisa era esse trecho de mar. Ele chegava em Paraty, percorria aqui a Baía da Ilha Grande e tal, para a Baía da Guanabara para chegar ao Rio. Chegar no Rio e exportava. E essa época, naquela época, as notícias é que essa região de Ilha Grande, então isso era um covil de malfeitores, né, de piratas e corsários. Cheio de ilha, né? Cheio de ilha escondida. Todo um rendado que a gente fala de ilhas e que é fácil de você sofrer uma emboscada, né? Então, ele ordenou que se construísse um caminho. Calçamento pé de moleque. Então aí vem as versões. Por que pé de moleque? Lembra o docinho com o amendoim todo irregular.
que é um doce secular, né? Pé de moleque, essa é uma versão. Aí alguém fala assim, não é nada disso. É pé de moleque porque só os moleques andam e correm muito bem descalço. Aí outro fala, não é isso não, é pé de moleque porque pegavam os moleques, os filhos escravizados e botavam para trabalhar no calçamento. Aí o cara, não é nada disso. É pé de moleque porque no período da crise econômica, as senhoras e as sinhazinhas faziam doce, colocavam na janela para aumentar a renda familiar e os moleques passavam correndo e pegavam o doce. Ela pede moleque, em vez de roubar, né? Então, N versões, né? E eu gosto muito de uma versão que diz assim, que foram as senhoras, assim, que colocaram o calçamento todo irregular, porque aqui se você estiver andando, uma janela, uma porta aberta, o seu olhar já está dentro da residência, né? E isso incomodava elas. Então eles pediram para colocar assim, porque agora as pessoas têm que olhar para o chão, para não dar topado, para não cair. Mas todas elas fazem um pouco de sentido, né? Todas são interessantes. E qual é a versão verdadeira? Ninguém sabe, né? Elas são no mínimo românticas e... E aí tem que ver o que as fontes dizem, né? Simpáticas, né? O que a gente encontrou um pouco mais oficial, talvez, né? Fonte, talvez, né? Mais oficial, é dizer que elas são chamadas de calhas capistranas. Como é que é? Calhas capistranas. Que seriam essas pedras capistranas central e o formato calha para a função escoar. Águas pluviais. E essas pedras aí, elas são as originais do século XVIII ou não? Eu acho que são, Aqui no centro? Todas são originais do século XVIII. E tem uma coisa interessante, que eu não sei se você vai falar agora, depois da entrada do mar, né? Isso. Você vai falar depois? Tá, legal. Tem esse fenômeno, né? Esse é um título recente, né? Que alguém reconheceu aí para mais um tem um esquema legal, que é um desenho do mapa do Brasil, mas o importante é a técnica da arquitetura. Lá dentro, que é o tal do estuque, pau-a-pique, taipa, enfim, né? Essas casas, a estrutura sempre foi parede de pedra, como lá, né? Parede de pedras é a estrutura base. As divisórias, eles usavam aquele material que é mais leve, que é o estuque, né? O taipa. Também a maioria são veranistas, né? Paratiense hoje aqui no centro são poucas famílias. Muitos aconteceu um momento de vender e foram ocupar os bairros mais novos aí das periferias, né? Pessoal, na sequência, na linha do tempo de crescimento da cidade, né? Que eu falei inicialmente para vocês, porto de escoamento da cana, veio a força do comércio, a cidade foi começando a crescer. Anterior a esse conjunto, era uma vila bem mais simples, tá? Quando eles fizeram a dinâmica do escoamento do açúcar, né? Era uma vila de pescadores. Muitas casas eram cobertura, inclusive, de gramínea, da sapê, casinhas bem mais simples. Essa história desse conjunto vai querer jogar coisa na minha porta. Porém, quem circulava por aqui por dentro? Qual era o transporte? Cavalo. Imagina que eles deveriam urinar e defecar. Nossa, isso aqui devia ser um almoço, né? Pode ser que da minha casa, naquela época, que não tem uma calha, mas a gente vai ver em alguns lugares que tem calha, sim, pode ser que a água também, do telhado, cai naquele jardim interno, sai aqui, e junto com ela pode sair uma água da pia, água do tanque, água cinza que a gente fala, água cinza, não água negra, né? A água cinza pode vir aqui. Então essa água da chuva higienizava, a água do mar higienizava, principalmente no caso dos animais, urina e fezes dos animais. Porque o 1 e o 2, né, as necessidades fisiológicas, elas já tinham um outro esquema de tratamento, né? Existiam africanos escravizados especializados nessa limpeza, né, que recolhiam isso. E era uma cultura da época, jogar no rio ou no mar. Era uma cultura. A dragagem que foi feita aqui em frente, em Paraty, há uns 20 anos atrás, né, o que encontrou de pedaços de louça, de várias coisas, que era muito comum. O mar era um grande latão de lixo. Em alguns lugares no mundo, você sabe que eles fazem isso ainda, né?
depois da igreja. Uns dizem que a torre, os sinos serviam para anunciar a chegada das tropas, o fechamento do portão da cidade. Então tem eles informações sobre a torre. Mas na verdade, as torres em qualquer lugar, elas sempre serviam até para alarme, né? Né? A coisa era o alarme, o sino que sempre tocava para alarmar alguma coisa. Muito lindinha essa igreja. Pena que também está precisando, como as outras, de uma reforma urgentemente. Uma árvore brotando. Um pé de ipê, cara. Um pé de ipê saindo ali. Um ipê, meu. Brincadeira? E é claro que é uma coisa montada com um pensar para a economia. Para a economia se manter aquecida o ano inteiro. A gente hoje pode dizer assim que não existe mais uma coisa que era muito comum na década de 80, alta temporada, baixa temporada. Né? Aqui está se mantendo uma regularidade. É claro que janeiro, fevereiro a coisa ferve, né? Mas durante o ano mantém-se uma regularidade por conta dos eventos, né? De médio e grande porte. Semana assim. Muito bem. Só para a gente entender, voltando lá à história da presença dos brancos aqui que eu mencionei para você na pracinha, possível. Mais, o último censo talvez passe 50 mil, o município como um todo. Só que ao final do século XIX, bem final do século XIX, iniciando já o 20, tem um registro já da primeira década de 20, 1912, se eu não me engano, Paraty com menos de 1000 habitantes. Estava uma cidade fantasma. E eu ainda peguei um pouquinho isso aí. Não sou tão velho, não. Sério, 1912 tem um registro de menos de 1000 habitantes. Menos de 1000, olha. O que aconteceu? Por que Paraty, que teve todo um auge econômico, toda uma importância, por que ela chegou em um determinado momento, ela entrou num buraco, numa falência econômica que chegou a virar uma cidade fantasma, abandonada? A partir de a igreja ali é de 1863. Muita gente olha assim o verde e o amarelo e diz assim, o verde é da Mata Atlântica, o amarelo é do ouro que foi tirado da colônia. Não, essas cores são cores da família. Eu acho que o verde é da Bragança e o amarelo acho que é da Casa Habsburgo da Dona Leopoldina. Isso aí. Entendeu? E essa fachada aqui arquitetônica parece muito com o Paço Imperial, ali de Sandor. Mas eu fui, né? Mas já fui na defesa. Falei assim, olha, dizem que aqui... Dizem, né? Aí não, porque tem uma especulação que diz que aqui morou o grão-mestre 33, uma hierarquia. Chiquérrimo. É uma especulação, ninguém sabe. Ah, tá, ninguém sabe. Diz que morou. Aí eu falei para ele, eu não sei. Ele falou assim, esse símbolo realmente tem a ver com a maçonaria. Aí ele falou assim, pode ser que aqui tenha tido um grão-mestre 33, porque existe uma homenagem discretamente feita para ele aí nos gradeados. Aí eu falei, não, para. Eu falei, aonde? Eu fiquei olhando, né? Aí ele falou assim, olha atrás do abacaxi.
Vê se não tem dois número 3 de costa um pro outro. É mesmo. Faz sentido. Aí eu fiquei observando isso e falei, será? Se ele falou assim, pode ter sido uma coisa muito discreta que fizeram pra ele. Eu falei, bom, se você tá falando. Da banana, da farinha, da pequena produção daqui que saía pela Paraty Cunha e também muita saía pelo mar, às vezes para Angra dos Reis e Mangaratiba, o que tentou manter Paraty no período da crise, né? Hoje, totalmente voltado para o turismo, o prefeito construiu um novo cais de pescador lá, com o mercado daquele lado, que é o bairro de Ilha das Cobras, que vai até um determinado ponto e faz divisa junto com o bairro da Mangueira. Esses dois bairros, Mangueira e Ilha das Cobras, são os bairros mais populosos de Paraty, né? Muitos paratienses, muito. Acho que essa ideia, só que a gente não tinha tempo de parar para refletir tudo que a gente viu, porque era tanta coisa, né? Eu acho que esse momento é importante para a gente conversar um pouco, né, sobre o que a gente viu da BR, né, rodovia Rio Santos na década de 70. Ali a gente pode dizer que num contexto de história mais contemporânea né, a origem desses conflitos intensificados, né? Eles já existiam alguns, mas vai haver um processo de intensificação. E aí, né, tem uma questão energética aqui também, né, que se sobrepõe, né? Então, isso porque a gente também ainda não estudou a parte dos parques, né? Tirar uma foto, vamos entrar lá. Essa cachaça tem um livro, vocês fizeram a novela, Gabriel, Grave Carança. Gostava tanto de você, gostava
gostava tanto de você.